Boa noite a todos, olá, bem-vindos a mais um encontro das nossas segundas-feiras douradas tradicionais aqui da Casa do Grupo. Hoje a gente pede licença mais uma vez para continuar nessa dinâmica de encontros online temporariamente. A gente faz questão de que logo toda essa situação de afastamento social possa se dissipar, né? Dá muita saudade dos encontros presenciais aqui da casa e a gente tem tido um feedback muito legal, muito mesmo. A gente agradece de coração aos nossos colaboradores desses encontros que há muito tempo já aconteciam aqui de forma presencial e nessa adaptação, nessa renovação de passar os conteúdos, a gente até que está gostando, está se saindo bem. A interação que a gente imaginou que não fosse acontecer, muito pelo contrário, tem sido cada vez melhor, e o feedback de vocês que chega até a gente faz com que esse ânimo se reacenda a cada semana. É muito legal a participação de todos vocês nos comentários, nas mensagens posteriormente, até no auxílio na divulgação de cada tema, de cada encontro. Muito obrigada, a gente agradece. A gente já pede para vocês curtirem, já começa aí curtindo o vídeo, para que a gente possa fazer com que o YouTube vá passando cada vez mais adiante nessa filtragem de seleção de frequências, para que esses vídeos, esse conteúdo possam chegar a algumas pessoas que nem a gente sabe o quanto podem estar no momento precisando, né? Se identificar, se encontrar, se atualizar, receber essa abertura de outros pontos de vista, de uma visão muito ligada ao termo holismo, né? Desse todo que nos integra, desse conjunto de partes que nos animam, que nos fazem viver aqui, nesse momento, nesse corpo, nessa data, nesse planeta. Todo esse conjunto de informações podem estar ligadas a várias filosofias, e a gente gosta de trazer o máximo de filosofias e pontos de vista para o estudo, né? Para que a gente possa trocar esse estudo e cada vez mais e aumentando essa perspectiva, esse ponto de vista, essa noção da vida, essa noção da morte, essa noção do porquê, do para quê, desde quando acontece essa dinâmica de nascer, porquê, né? E depois, qual é o objetivo disso? Quem somos nesse planeta? Qual é o nosso papel aqui? Como estava ele antes de nascermos? Que tipo de herança veio para a gente, cultural, ambiental, filosófica, política, que a gente teve que já assimilar como a única maneira de ver o mundo, e aos poucos a informação, a tecnologia, os nossos reencarnes, né? Porque a gente vai continuando nessa busca consciencial ao longo de várias experiências nessas jornadas, enquanto eu sou, né, um missionário da fonte do meu eu sou, enquanto presença aqui no eu estou, nesse momento, nessa oportunidade, nessa encarnação. E como que acontece essa nossa percepção, né? A gente vai começar, até a própria palestra da semana passada, a gente abordou o corpo, a mente, o espírito. Quem não viu esse vídeo, a gente recomenda voltar um pouquinho, assistir o encontro da semana passada, porque isso está sempre sendo construído de uma forma contínua, né? Então tem muitas coisas que estão como base nesse último encontro nosso de semana passada, que eu posso até dar uma revisada no encontro de hoje, mas eu não vou aprofundar os 7 corpos sutis, ou o corpo perispiritual, o corpo espiritual, o que é a alma, o que são esses corpos sutis. Isso está na palestra da semana passada, tá, gente? Então, se você não viu, volta lá. Depois vem aqui assistir essa continuação. Porque hoje o tema escolhido é a 4ª dimensão. Tem um pouco de confusão, né? Porque quando a gente pega a palavra dimensão, ela está sendo utilizada nos termos de física, de matemática, como
é um termo de medida, né? A dimensão de profundidade, de altura, de largura. Então, o próprio Carl Sagan fala muito, Max Planck fala muito, muitos cientistas, filósofos da época de Alexandria já descreviam esse nosso local que nós convivemos no plano material, né? Por não estarmos achatados como esse bonequinho numa folha, nós estamos tridimensionalmente convivendo, né? Nós temos altura, largura e profundidade. Isso está comprovado, isso é o que a gente vê na matéria. Tudo que é material, tudo que é físico, tudo que está no plano de superfície planetária, tudo que você pode pegar, nominar, levantar, considerar parte interna ou externa, o que tem medida, peso, é material. Né? Nós temos partes líquidas que são material, nós temos partes gasosas que estão no plano material. Quando a gente pega a respiração, é algo invisível que está manifestando e nos movimentando. O oxigênio ele é considerado um combustível, né? Então nós temos que cuidar dos combustíveis do corpo, né? Que são o sono, a alimentação, a hidratação, a respiração. Então, o respirar, o oxigênio, ele é totalmente inflamável, então ele é o combustível. Então, quando a gente tem uma respiração muito inflamada, né, muito rápida, muito ventaninhosa, muito acelerada, a gente realmente vai sentir a longo prazo queimar o cérebro, queimar o coração, queimar o estômago, a coluna, o ombro, os sistemas de alerta, né, do corpo, do cérebro, a própria leitura dos neurotransmissores de acordo com a medida de oxigênio que é interpretada, pode te trazer uma grande combustão, uma queimação muito grande, né? Uma angústia, né? Até crises no sentido de percepção, de como agir, de como não agir, de que as coisas passam, de que as coisas com o tempo vão se assentando quando a gente respira fundo e conta até 10. É tão difícil da gente fazer isso nos momentos em que uma respiração profunda parece que é muito comprida e impossível de fazer. Né? Muitas pessoas não conseguem nos seus momentos de superventilação respiratória. Mas vamos ao tema de hoje, né? Eu trouxe assim, para iniciar um pouquinho dessa conversa, alguns nomes para vocês fazerem as pesquisas de vocês mesmos. Inclusive tem muita literatura, esse é uma literatura que a gente recomenda, o Efeito Isaías, o Código Isaías. Tem muita coisa, o livro maravilhoso, rapidinho de ler, são chaves e códigos sobre como utilizar a oração, a emoção, a vibração para a lei da atração. Muitas pessoas estão ensinando no sentido de prosperidade e abundância, mas a gente aqui do grupo já sabe, né, que a prosperidade e a abundância fazem parte de um espírito em sua feliz missão acordado na jornada da Terra. Então o dinheiro seria uma consequência de você estar realmente amando cada processo do que você está vivendo, né? Cada encontro com cada pessoa, porque às vezes a gente quer ter muita prosperidade, mas não suporta o próprio cliente que está na agenda, fala mal dele, está cansado de trabalhar com ele. Então a gente tem que começar a ajustar algumas coisas, que é a quarta dimensão. Tudo que a gente quer manifestar aqui nessa materialidade, tudo que a gente quer realizar aqui no plano material, no plano físico, no trabalho, no amor, na família, na saúde, todas essas manifestações que a gente quer sentir na pele, ver com os olhos, pegar com a mão, cheirar, degustar, tudo isso para ser realmente realizado aqui, a gente primeiro precisa vivenciar, sonhar, planejar, idealizar, saber que é real, saber que é possível, quem sabe até se motivar muito no presente momento para algo que para qualquer pessoa perto de você pode não ser uma realidade.
Difícil a gente ter parâmetro de algo que não é realidade para a gente. Então, a gente começa com essa seguinte frase: todos nós aqui na matéria que estamos em um corpo de carne, vivenciando essa jornada, nós temos o veículo corpo. Vou pegar a seguinte analogia. Quando estou na estrada, dirigindo ali, o meu carro se chama Átomo, ele tem um nome, é o Átomo. Estou eu dirigindo o Átomo, mas quem não conhece o nome dele, na estrada vai dizer, é uma Rave. E a Rave está indo devagar, cantando um mantra, e a pessoa que está atrás de mim, com o seu Celta, está com muita pressa. Né? Naquele contexto rodovia, eu sou uma Rave e eu vejo no meu retrovisor um Celta prata tentando me ultrapassar. Assim que ele me ultrapassa, segue sua jornada, ele pode estar me xingando, né? Essa tia da Rave lenta, e eu posso estar falando, uau, esse carinha do Celta prata tá com pressa. Bênçãos, meu querido, né? E abro o caminho. Naquele contexto, o veículo é um nome, identificação. Mas assim que a gente chega no nosso destino, a gente estaciona o veículo, o fulano de tal, o Joãozinho, que estava com muita pressa, deixa o veículo Celta Prata e sai do carro e vai fazer as coisas como o Joãozinho. Já no meu caso, eu chego na minha casa, estaciono a minha Rave e dali por diante eu não sou mais uma Rave, eu deixo o veículo e sou a Raquel. Então, essa ideia de que o corpo é o carro, é o veículo, em todo esse contexto, né, de passagens que a gente tem, de caminhos, de experiências, de viagens que a gente pode fazer com o nosso carro, a gente pode fazer um curso diferente, uma busca diferente, ou nunca sair da cidade que a gente nasceu. Você tem um carro, você pode ir e vir, mas o motorista é quem vai fazer com que esse veículo possa ser utilizado. Não adianta eu estar com o meu carro ligado na garagem, abastecido, pronto. Ele não sai do lugar enquanto eu não sentar ali e eu determinar pela minha vontade, pela minha decisão, pela minha capacidade de retirá-lo da garagem e seguir com o que eu gostaria de experimentar através dele. Então, a Terra, quando a gente desce para o planeta Terra, todos nós recebemos emprestado esse veículo físico e a gente faz uma locomoção de várias oportunidades que a gente só não se permite por questões de crença, por questões de medo. Também tínhamos um período de muita dificuldade de achar o novo, de buscar o novo, sem que paradigmas terroristas, aprisionantes, nos martelassem para não ousar, para a gente permanecer na zona do conforto. E assim ficamos por muito tempo, porque nenhum de nós gostaria de desonrar a Deus. E essa era uma das frases muito utilizadas: cuidado, você está desonrando a Deus, cuidado, você está pecando, cuidado, você está indo para o caminho errado. Né? E esse tipo de cuidado todo mundo tem no coração, na sensação, muito forte. A gente tem isso, a gente sabe por instinto aquilo que brilha luz, fraternidade, alegria, aquilo que renova no outro e renova na gente. E a gente também sabe aquilo que nos suga a luz, que nos suga a paz, que nos tira o sono. A gente conhece pensamentos padronizados, trevosos, negativizados, limitantes, assustadores. A gente sabe desses padrões, muitos de nós fomos criados à base desses padrões por criação repetida, ancestral. E hoje a gente também tem essa fagulha que escuta mais um processo, vamos dizer assim, de um contínuo, um consciencial da alma que tu tem, do motorista que está aí nesse carro. E a nossa missão aqui é incentivar isso, acender essa fagulha, deixar esse fogo queimar em cada um de vocês, de escutarem o que está no planejamento, na decisão, na vontade, no âmago da sua mente, dos seus pensamentos,
de como que estão as emoções, como que elas te deslocam. Todo o pensamento, toda a parte mental, toda a parte de sonhar, imaginar, até falar, vamos dizer assim, porque a fala, ela transmite uma vibração, ela transmite algo além da palavra. Toda essa linguagem é processada não somente no cérebro tridimensional, não somente no cérebro, no sentido de sinapses, no sentido de conexões neurológicas, simpáticas, parasimpáticas, viscerais. Existe todo um processo de percepção parassomática, que é o que acontece aqui pela visão, pelo externo, e tem todo um outro processo que é interno, de o que eu interpreto como uma lanterna no meu olho pode ser completamente diferente a experiência para uma outra pessoa que está do meu lado, recebendo o mesmo estímulo externo, mas o histórico de epilepsia desligou a tela ali. Mas o histórico de epilepsia, por exemplo, de uma pessoa, pode desencadear nela uma crise epiléptica e em mim não. Então, assim, o estímulo em si é geral para todo mundo. A maneira que a gente interpreta, que a gente sente, que a gente desloca, isso vai variar de pessoa para pessoa, de cidadão, isso vai variar de cada um. Então, para a gente entrar de novo nessa percepção de que todos nós de fato pensamos, todos nós de fato sentimos, todos nós de fato em algum determinado momento tiramos conclusões sozinhos. Por muito tempo a gente até olha para um amigo, olha para uma mãe, olha para uma filosofia para ajudar a pensar. Né? Eu senti um calafrio, imediatamente eu vou ver se mais alguém sentiu. Se mais alguém sentiu, qual foi a interpretação dele ou dela? Se for uma besteira enorme e eu acreditar que aquela interpretação é a melhor porque ela tem mais parâmetros, porque tem opinião e eu não, ali eu já criei um paradigma. Né? Então, por muito tempo a gente tem experimentações no corpo, na vida, e nós temos a busca da compreensão disso. Muitos não compreendidos e não compreendedores passaram a compreensão. Isso foi sendo repetido. Muitas questões de sabedoria de seres que são muito antigos a nós em alma, tanto na antiética quanto na ética, porque nós estamos num local de dualidade presente. Então, o que está mais próximo do campo denso, o que está mais próximo da matéria, isso acontece também por ressonância de presenças extrafísicas. Então, as presenças extrafísicas mais próximas da sua orelha são as piores. São as que estão na quarta, na terceira dimensão, no sentido de caminho evolutivo, assim como eu e você, nós estamos ainda na terceira e na quarta dimensão, e as consciências que ainda estão presas na vida tridimensional e da quarta dimensão ainda estão numa passagem, ainda estão em formação. Nem todo espírito que habita a quarta dimensão é um ser evoluído, né? Sou um ser da quarta dimensão, aí você está entrando em... Nós somos, eu e você somos, a gente tem muito que evoluir ainda. Todo mundo é espírito. Todo mundo é espírito, mas nem todos os espíritos têm um corpo agora. Muitos desses espíritos ainda acham que têm um corpo por falta de percepção do desencarne e caminham sem o corpo. Assim como eu, quando durmo, deixo o meu corpo na cama, meu carro, meu veículo, e posso estar caminhando pela casa, posso estar perambulando pelos sonhos, né? Então, quem habita terceira e quarta dimensão no sentido de experimentação, agora estou num período de experimentar uma encarnação, quarta D, terceira D, ainda está num processo de posso amadurecer cada vez mais, né? O duro é quando a pessoa já se encontra, na sua opinião, pronta, amadurecida.
e definida já com contextos, percepções, crenças, fora do corpo ou dentro do corpo, desencarnado ou encarnado. Quanto mais limitada é a percepção, mais perto da lógica do processo material, do processo encarnacional. Então a quarta dimensão, ela não é bem um local separado da gente. Nós sempre vamos idealizar algo na quarta dimensão para depois materializar, ver acontecer aqui na terceira dimensão. Todo mundo que pensa está usando uma parada mental ligada muito a questões de memória, a questões de como eu penso, qual é o padrão do meu pensamento, e esse padrão está muito ligado à crença religiosa, à criação que a gente teve, ao momento planetário, se é de guerra, se não é, se é de pandemia, se não é. Tem todo um processo aí que é até muito interessante a gente revelar, porque de 6 meses para cá, nesse processo de alerta à saúde física e a maneira como a Terra está lidando com esse alerta à saúde física, está enlouquecendo psiquicamente, psicologicamente, muito mais as pessoas. O nível de depressão, ansiedade e influência negativa no campo da quarta dimensão, de informações turbulentas em relação a perigo, em relação a mortes, em relação a sofrimento, a teorias conspiratórias, todas essas informações que vêm escolhidas justamente para deixar a nossa quarta D, nosso campo mental, o mais baixo na percepção ampla possível, para que a gente realmente entre em depressões, que a gente vire um campo áurico, amedrontado, como sempre tentaram nos deixar, assustado, como algumas energias da quarta dimensão sempre tentaram nos deixar. Então, essas energias da quarta dimensão, alguns encarnados aqui como líderes de castas perigosíssimas, no sentido de serem muito bons em serem maus. Eles são realmente bons. Um teatrão, tem um teatro planetário enorme. E devagarinho vocês vão começar a perceber que vai ter uma soltura muito grande para todos nós sobre isso. A humanidade tem responsabilidade, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais autoconhecimento, mais a influência da quarta dimensão acopla na gente liberdade, saúde, alegria e vamos lá, vamos ao trabalho, né? Porque como que eu posso ter boas companhias na quarta dimensão? Ter boas companhias logo que eu for me dormir, né? Porque as pessoas têm o nível de insônia hoje é muito maior que de depressão, né? E se a gente colocar aqui, por exemplo, o CID-10, deixa eu procurar aqui, o Código Internacional de Doenças, o CID-10 está aqui, o item F44.3. Procura lá, gente. Quem é médico, quem é terapeuta, quem trabalha na área da saúde, conhece o CID-10, Código Internacional de Doenças. O item F44.3 é abordado e reconhecido pela medicina como obsessão espiritual. Doenças mentais, né? A medicina vai chamar elas de doenças mentais. No Japão, por exemplo, muito do que está ligado à cura psicossomática, a cura que a medicina, aquela dor fantasma, aquele sofrimento fantasma, aquela desarmonia frequente no sono, na saúde, no corpo, vamos colocar assim, esquizofrenias, bipolaridades, depressões, ansiedades, transtornos obsessivos compulsivos, inclusive o autismo e o TDAH é classificado nesse item como uma disfunção espiritual, como uma disfunção psíquica. Então, o que me liga ao processo de pensar algo que vem com a minha voz mental e que é terrível, que eu estava ali numa frequência tão boa na minha vida, de repente entra um pensamento
eu me pergunto, mas por que eu estou pensando assim? Eu não penso assim? Mas por que eu tenho esse pensamento entrando hoje e ontem? E você começa a perceber que ele já está vindo e é um pensamento entrante. Está muito ligado ao processo de roubo da sua energia. Quanto mais você der a brecha para esses pensamentos, você não falar, opa, eu reconheço esse pensamento, ele está entrando em mim, não faz parte do meu padrão normal de pensar, de raciocinar, de sentir. Eu te percebo o pensamento intruso. Chispa, né? Pode parar. Eu te viro para o outro lado, coloco na sua bundinha uma luz violeta e pum! Né? E você começa a ter o conhecimento do seu padrão construído através do que você buscou, do que você estudou, e você começa a observar essas ideias intrusas, obsessoras, obsessivas, que tá tudo bem, de repente vem um pensamento que está acontecendo alguma coisa errada com a tua filha. E por mais que você cheque, você confere que ela está bem, mesmo assim você fica com aquela coisa e você fica agregando aquilo. Ai, tem alguma coisa errada. Ou se não tem, vai ter. E essa energia de incerteza e insegurança está repelindo no seu plano etérico, no seu plano de quarta dimensão, essa vibração, essa emoção, essa frequência, que pode estar ligada muito ao desamor, ao sofrimento, ao abandono, à decepção, violência que você traz da memória de outras vidas, violência que você traz do jornal que você assistiu mês passado, aquela informação que naquela cidadezinha teve uma parte que machucou as criancinhas bem longe da sua cidadezinha, fica entrando na tua cabeça. Então você vai dando essas brechas e não conhece como desligar ainda, porque a gente acha que a gente controla aquilo que a gente enxerga nos 5 sentidos, ok? Então o conselho que a gente dá é o seguinte: os nossos pensamentos, aqui ó, os pensamentos eles são sentidos na quarta dimensão, tá? Tudo que a gente realiza, tudo que manifesta-se é na terceira dimensão. Então você vai realizar com esse seu corpo físico aquilo que você está sentindo com o seu pensamento na quarta dimensão. O sentir vai comandar o pensamento e o pensamento comanda a emoção. E no dicionário, a emoção é o ato de se movimentar, é o ato de se locomover. Ou o movimento vai girar você num sentido elíptico para as dimensões emocionais mais pesadas, e aí você cria na sua vibração etérica a vibração densa, e essa vibração densa existem muitos espíritos esperando você baixar a vigília, baixar a consciência, baixar a frequência de luz, de positividade, de perdão, de fraternidade. Eles esperam você se desmotivar com todas as letras para que aí você entre como se fosse num elevador de uma grande cidade invisível, nos andares em que há um domínio obsessivo. Sim, pesadelos, sonhos. Muito difícil a gente conseguir sair dali com o processo de crenças que nos foi ensinado até hoje. Aí a gente procura uma ajuda. Daí vai para um reiki, vai para uma apometria, técnicas de meditação, terapias, autoconhecimento. Tudo isso que você trabalha, que você paga lá um terapeuta numa vivência, que você dá lá a parte 3D, né, o dinheiro, e você leva embora para casa a parte da 4D, da 5D, que é uma ideia realizadora, um direcionamento, uma decisão. A partir de agora eu vou vigiar meus pensamentos, vou corrigi-los, vou inverter o spin, vou transmutar, vou ativar uma mandala, vou pôr uma música, eu vou conversar comigo, vou conversar com a minha parte mais chorona, com a minha parte mais iluminada, e vou fazer esse processo de instalar novamente o meu padrão mental. Assim que você escolhe, decide, o que vive na sua mente, na sua cabeça, é território de ninguém. Tudo que você constrói aí nas suas emoções e pensamentos é território de ninguém, a não ser seu.
Então, você tem que avaliar até que ponto você está tendo pensamentos entrantes para desviar você no sentido de expansão consciencial, saúde, abundância, alegria, e aquilo que pode estar entrando no sentido interiorizando, aquilo que vem de dentro e entra também no teu campo de percepção, intuição. Tudo sempre ligado às emoções, pessoal. Vocês vão entender o seguinte: a emoção te dá um alerta. E quando a emoção é muito negativa, esse alerta geralmente é mal trabalhado por todos nós por falta de conhecimento. Então, olha, quem que já falou na literatura aí um pouquinho sobre a quarta dimensão? Só para pesquisar, Ptolomeu, grande matemático grego, ele era óptico, né? Ele era místico. E dizem aí que foi por causa de Ptolomeu, que era muito místico, ele deduzia muitas coisas de uma forma muito mística. Dizem que é por causa disso que a astronomia se separou da astrologia, né? Que a astronomia é ciência, a astrologia é crença. Começou ali, com Ptolomeu, lá na Grécia Antiga. Depois Euclides também, é toda essa geometria euclidiana que limitou a gente a expandir um pouquinho mais, né? Porque, segundo Euclides, o universo é tridimensional, pronto, acabou, né? Aí, devagarinho, o livro As Pontes para o Infinito, do Michael Gillen, fala sobre o lado humano das matemáticas. Foi ali que ele conseguiu juntar, principalmente porque nesse livro ele traz relatos de um filósofo chamado Henry Moore, que relata que na quarta dimensão, prestem atenção, habitam etrafédios, fantasmas. Tá? Isso foi a primeira um dos primeiros na quarta dimensão, que é um local de passagem. Algumas pessoas dizem que a quarta dimensão, para você circular por lá, tem que ter convite ou merecimento. Eu não concordo. Para você circular pela quarta dimensão, basta você agora imaginar, pensar, ou sonhar, ou uma experiência de quase morte. Você fica na quarta dimensão. Já ouviram falar de EQM? Vocês já ouviram falar de projeção astral? Sonho lúcido? Uma sensação mental ou uma sintonia, quando você e uma amiga falam a mesma frase exatamente. Isso não precisa de convite ou merecimento. Isso é a dinâmica não física da linguagem, da emoção. A quarta dimensão é onde a gente vive, mas a gente se move na terceira. Todo mundo vive na quarta dimensão, tá? Nós somos usuários dos pensamentos, dos sonhos e das emoções. Ou seja, eu só posso materializar algo, eu só posso realizar algo se antes eu esteja elaborando na quarta dimensão. Na quarta dimensão, o tempo não é linear como pra gente aqui na terceira. Na quarta dimensão, o tempo é circular. Então, não existe passado e não existe futuro. Se eu agora lembrar de algo, este algo vem agora, exatamente agora, nas minhas recepções, nos meus sentidos. Então, lembrar de algo é trazer aqui nesse momento. Sentir algo é trazer aqui nesse momento. Imaginar algo é trazer aqui nesse momento. Tudo é aqui e agora na quarta D. Não existe passado, não existe futuro. Na quarta dimensão é tudo agora, aqui, nesse exato momento. Então, quem que vive na quarta dimensão? Desses corpos sutis, qual deles é da quarta dimensão? Seu corpo astral, seu corpo emocional, memórias, tudo que não é seu cérebro está na quarta dimensão. Vocês já ouviram falar de déjà vu? O déjà vu é isso. O déjà vu é quando você está passando por uma cena que você tem certeza que já viveu isso antes. Com certeza, em quarta dimensão, em projeção,
linha de tempo não existe na quarta D. Você deu uma espiadinha no que aconteceu ao longo do dia ou ao longo da semana. Depois acordou, voltou para o corpo, acordou, foi ter teu dia normalmente. Quando chegou no seu dia aquela cena, você tem a sensação de que já viveu ela antes. Mas na verdade, e você tem a sensação de que aquilo é passado, né? Eu já vivi isso antes. Mas na verdade aquilo é futuro. Porque você, 1 ou 2 dias atrás, uma semana atrás, no passado, em projeção, na quarta dimensão, viu um pouquinho à frente, voltou, acordou sem bulhas de consciência disso e vai vivendo sua vida feliz, tranquilo, e chega aquele momento, dá o estalo, você reconhece por causa de uma projeção astral, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma questão das perguntas mais frequentes sobre a questão da quarta dimensão. A gente só vai lembrar o seguinte: vigia o padrão de pensamentos, vigia o padrão de crenças, vigia aquilo que você fala o tempo todo. Eu não quero saber disso. Com isso não existe. A frase "isso não existe" te limita a compreender muitas outras coisas. Quando a gente trabalha os 5 sentidos, sem dar em conta que, na verdade, a neurociência hoje já classificou 10, tá? A neurociência nos diz que nós não temos 5 sentidos. Nós temos 10. Isso eu quero que vocês, aos poucos, pesquisem. Porque esses sentidos são a via energética para que a gente interprete muitas coisas que a gente não enxergou, mas a gente viu. Então, se você está andando na rua, com todo o comércio aberto, todas as lojas abertas, todas as vitrines chamando sua atenção, se você não tiver um sistema de foco, você enlouquece. Porque não dá para a gente realmente focar, processar, enxergar, fazer contato, linguagem, interpretação, sinapses, com tudo. Então, o que acontece? Nós temos um sistema de ativação reticular. Está muito ligado ao fóton, ao sistema de luz e ao sistema de não luz. Sistema de luz, sistema de não luz. O que está na luz e o que está na não luz, você pode não estar vendo, mas você, nos sentidos, você sente. Então, é um jogo de ir tentando e se ajustar naquilo que não é físico, mas é sentido e faz sentido, ok? Eu não vou citar os 10 sentidos, mas os 5 primeiros todo mundo conhece, né? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Aí nós temos sentidos de propriocepção, palestesia, termocepção, nocicepção e o sentido vestibular, que faz a gente ter uma percepção de gravidade, equilíbrio, ok? São muitos os sentidos. Às vezes, o que chacoalhou um pouquinho a tua glândula pineal lá dentro, que são cristais e líquidos, você não viu, mas você sentiu. E aí dispara a intuição. A intuição, dependendo de como está o nível de mantras mentais, pode te dar uma saída rápida, uma cura rápida, um ajuste assertivo, definitivo e amoroso, ou vai desengatilhar o outro processo que a gente chama de paranoia, que é um delírio sistematizado, geralmente ligado à perseguição e ciúmes. Podem perceber, se tiver um sistema aí com sensação de perseguição, de ingratidão, de ciúmes, é a paranoia, ok? Então, cuidado, gente, tá? Para encerrar, a ideia é o seguinte: os pensamentos, as emoções, os sentimentos, que a gente vai colocar aqui como densos, vamos pegar, por exemplo, o desprezo e o medo. Eles afetam diretamente o rim. A ansiedade, o sistema cardiovascular, ou seja, toda a parte de sanguínea, inclusive de AVC, de trombose, está muito ligada a medo e desprezo. A ansiedade, a tristeza e a mágoa estão muito ligadas ao pulmão, afetam o pulmão mesmo. Tristeza, mágoa, pega direto o pulmão. A culpa, o remorso,
desestabilizam o baço, a pessoa fica azeda, amarga, né? E com prisão de ventre. A raiva, o rancor e o ódio são de todos os que a gente mais deveria vigiar, que a gente mais deveria curar, transmutar, liberar, aceitar, compreender, perdoar, porque são as verdadeiras causas vibratórias do câncer. Então, amados, existe o bom, existe sempre existiu o bom, e o bom é a força contrária agora atuando contra essas vibrações negativas, tentando desestabilizar, e ao mesmo tempo essas forças negativas entram como ideias, conceitos, notícias. Essas são as forças negativas que nos deixam para baixo, tá? Com medo. Então temos que ter responsabilidade dobrada, tá, pessoal? Nós temos aqui, o pessoal do grupo, os alunos desse assunto, tem uma responsabilidade dobrada. Nós temos que fazer essa reversão contrária com muita consciência pelos que ainda não fazem isso sozinhos, por si só. Então, uma meditação planetária, um ancoramento para as equipes de luz que estão no governo, que estão decidindo tudo isso, nós temos a responsabilidade dobrada de fazer esse processo, de imaginar uma grande onda liberando esse planeta, transmutando, cauterizando e limpando, porque teremos ainda grandes transformações geológicas, energéticas, vibratórias. Estamos sim num horizonte de eventos muito interessante. Então a gente está chegando ali, ó, na linha de horizonte de um grande evento planetário. E até todos nós se ajustarmos a essa situação nova, então que a gente possa ter essa responsabilidade dobrada entre nós, com o público aqui do grupo, em reverter esse negativo. A gente tem que fazer isso, reverter o negativo, que é o caos e o medo e o egoísmo. E vamos fazer um trabalho de reversão para a fraternidade, para a cura de todos, para a boa energia de todos, tá? Somos para fazer isso, então eu espero que você sinta esse chamado com esse vídeo, com esse encontro, para que você seja mais um de eu sou também, um emissor da Unidade Universal na Terra, doando a força vital, o ectoplasma, para que os nossos guias e mentores façam esse recolhimento e o grande tribunal superior divino faça a sua parte. Como? Seja simples. Seja simples. A gente faz o que pode no dia que está, com o recurso e a energia e sabedoria que a gente tem. Então, doando dinheiro para causas e eventos. Às vezes é conversar com uma pessoa que não está bem. Às vezes é responder aquela mensagem daquela pessoa que se sente melhor quando você fala com ela. Às vezes são situações pequenas de entregar teu tempo, um dia da semana, 2 dias da semana, para uma atividade coletiva, solidária, fraterna, que não é para ser um biguinho, que não é para o seu retorno posterior por politicagens ou disputas de ego. O simples, gente, a gente pode fazer hoje, que é parar o carro, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, dar uma carona para alguém que você sabe que está caminhando longe. Mantenha-se no simples. Isso já vai fazer com que esse campo vibratório, por si só, te libere das influências mentais que você nem sabe o quanto você recebe desde que você nasceu nesse mundo. Então a gente encerra hoje esse papo mais rapidinho dizendo o seguinte. Lembrando da Trindade, a fonte, Deus Pai, né? Os filhos e os frutos desses filhos, ou vamos falar assim, o Pai, o Filho e os Espíritos Santos, né? Ou o céu, o Espírito e a Terra, para deixar lembrar isso, que o Pai é uma energia absoluta, a fonte criadora é uma energia absoluta. Sim, Ele é o criador de tudo isso que está acontecendo, inclusive da dualidade densa. Deus sim é o criador de tudo. Tá, mas então Deus também criou essas energias mais renegadas, mais demonizadas. Na verdade não foi bem assim. Vamos pegar o seguinte.
O Pai é absoluto, ele se manifesta no Filho, ok? E isso é relativo. Então vamos pegar essa ideia das relativizações. Os filhos executam as suas escolhas. Os filhos escolhem que obra eles preferem trabalhar. Só que toda obra escolhida, todo plantio feito livre, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é nesse jogo de plantio livre, esse planeta plantaram, pintaram e bordaram, né? E nós aqui por ressonância vibratória acabamos parando aqui também, por alguma razão. Então que a gente possa observar o que a gente vem plantando, porque isso sim é o que te separa da verdadeira execução do Espírito. O Espírito executa a vontade. Então vamos perceber o que você está executando na sua vontade, ok? E essa visão de que as nossas obras, elas estão construídas num termo mais relativista, ok? Cada filho aqui, na matéria, tem o livre-arbítrio. Então todo mundo que está na quarta e na terceira dimensão é filho sim, tem potencial de luz sim. Tem trevas e luz, tem luz e trevas. O ser mais trevoso também é filho da criação, tem um fator divino ali. O ser mais divino e maravilhoso também filho da criação. Nesse aspecto da dualidade, ele também tem medo, angústia, incerteza. Ok? Então a gente não pode dizer que está tudo pronto numa gangorra. Para que a gente retorne à fonte, para que a gente leve de volta ao Pai, esse filho agora, mais lúcido, mais acordado, ele vai crescer, ele vai amadurecer. E esses frutos desse novo plantio vão expandir bastante essa consciência. E o propósito da criação é exatamente isso, que a nossa alma, em amor e em experimentação, que é tudo muito relativo aqui nesse espaço-tempo da matéria, possa sair, descer, se manifestar e, como o movimento do Taurus, voltar. Então saiba disso, você vem e você faz o teu plantio, faz o teu movimento, faz o teu trajeto com o seu veículo, mas depois você retorna à fonte. O que você vai levar? Que tipo de amadurecimento você pode proporcionar? Esse é o seu plantio. Então, unir o céu, a terra, do espírito. Ok, gente? Quarta dimensão é exatamente o que nós estamos agora falando. A gente vai encerrar por isso. Eu acho que ficou muito rapidinho e ao mesmo tempo sucinto. A gente vai abordar mais ainda esse tema. Mas percebam e assistam a palestra da semana passada. Se inscrevam aí no canal, gente. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Reflitam sobre essa frase e boas transições na quarta dimensão. Até semana que vem. Gratidão. Namastê.